Boa noite, mais um dia de operação no Rio. Um empresário foi preso numa ação da Polícia Civil e do Ministério Público contra fraudes na compra de merendas de escolas da rede estadual. E a polícia investiga a morte de um casal que caiu de um prédio em Niterói, na região metropolitana do Rio. A hipótese de feminicídio seguido de suicídio. E foi preso o jovem suspeito de ter feito o disparo que matou o menino Cauã da Silva, de 11 anos, na favela da Maré, essa semana. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 1 minuto e eu te espero, hein? Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro contra fraudes na compra de merendas de escolas da rede estadual resultou na prisão de um empresário. Tudo começou com uma denúncia anônima recebida pelo Ministério Público do Rio. Depois de 5 meses de investigação e monitoramento de empresários da capital e da Baixada Fluminense, a Operação Prandium chegou à casa de Mauro Della Libera Braga, responsável pela empresa Fox Comércio e Prestação de Serviços, onde o esquema acontecia. Ele foi preso. Os promotores identificaram que a organização criminosa fraudava a compra de merendas em escolas estaduais. Esse galpão, que fornecia cestas básicas, teve a porta arrombada para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. O que se espera encontrar são elementos de informação pertinentes não só à contratação feita pelas diretorias, pelas escolas, né, com relação a essas empresas, e documentos nas próprias empresas em relação a notas fiscais e ao que foi efetivamente fornecido. O esquema funcionava assim: eram feitos orçamentos falsos para concorrer às licitações, elevando o preço dos serviços ofertados. As empresas que participavam da concorrência estavam em nome de laranjas e eram comandadas pela mesma pessoa. Ou seja, independente de quem ganhasse a disputa, os mesmos empresários geriam os contratos. O ato ilegal continuava acontecendo em meio à pandemia, só que na entrega de cestas básicas para os alunos. De acordo com os investigadores, os empresários pagavam propina para os diretores de escolas e regionais. Recebendo quantia em espécie, para que seja feita a aquisição das merendas, né? A escola tem uma verba e esses diretores aproveitando essa compra e se locupletando dessa quantia indevida. A Secretaria Estadual de Educação informou que esses diretores investigados serão afastados dos cargos. O secretário da pasta já desconfiava do esquema desde o ano passado. Eu pessoalmente conversei com o Ministério Público e com a chefia de Polícia Civil pedindo que fizesse essas investigações. E a Secretaria de Educação ela não escolhe esses diretores. Esses diretores são escolhidos pela própria comunidade escolar e que cabe à Secretaria apenas repassar o recurso que é comprado pela própria direção da escola. Ao todo, a receita das empresas investigadas chega a 50 milhões de reais. E a polícia investiga a morte de um casal que caiu do 12º andar de um prédio em Niterói, na região metropolitana aqui do Rio. O crime aconteceu nesta madrugada, na esquina das ruas Álvares de Azevedo e Moreira César, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Os corpos de Rosângela de Oliveira Pinto, de 53 anos, e Elias Santos da Silva, de 51, foram encontrados sobre o telhado de uma loja ao lado do prédio residencial. A polícia foi acionada por moradores que teriam ouvido uma discussão entre o casal e gritos de socorro vindos de Rosângela. Mas quando os agentes chegaram, os dois já estavam mortos. Os peritos também encontraram o apartamento todo revirado e vários objetos caídos na área externa do prédio. Para os investigadores, a briga teria acontecido por questões de ciúme. Foram 2 barulhos muito grandes, assim, pum, como se tivesse caído um saco gigante assim no chão e depois um repetido de novo e o pessoal gritando. Eles eram apenas namorados e ela morava sozinha, mas recebia a visita dos filhos nos fins de semana. Os investigadores ainda não sabem se a mulher morreu antes ou na queda, mas a principal linha de investigação é que ela tenha sido assassinada e empurrada pelo homem que em seguida se jogou. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo já fez uma perícia e espera o resultado do laudo com as causas das mortes. Constatamos ter havido uma discussão muito violenta entre o casal. Possivelmente ele a imobilizou e a desacordou, tirou os sentidos dela e a projetou do andar que conviviam. Em seguida se jogou também. E foi preso nesta tarde o homem suspeito de ter feito o disparo que matou o menino Cauã da Silva, de 11 anos, na favela da Maré.
Felipe Lima Gomes, conhecido como Panelinha, de 18 anos, foi levado para a Delegacia de Homicídios da capital. Ele é apontado como o autor do disparo que matou Cauã Vitor da Silva, de 11 anos, nesta quinta-feira. O menino foi atingido por um tiro na cabeça quando estava na porta de casa, no Complexo da Maré. A Polícia Civil não conseguiu fazer a perícia de local para não desrespeitar decisões judiciais, entre elas a liminar que suspendeu operações em comunidades durante a pandemia. A decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou que as ações policiais só devem ocorrer em hipóteses excepcionais. Hoje o Supremo começou a analisar o caso em plenário virtual. Fachin votou por manter a suspensão. Os demais ministros têm o prazo de 6 dias para apresentarem os votos. O governo do estado argumenta que a medida impede a garantia do policiamento ostensivo. A circunstância apresenta gravidade ainda maior ante a flexibilização das medidas de isolamento social e retomada das atividades econômicas, com natural aumento de fluxo de pessoas, sem a possibilidade dessa garantia de policiamento ostensivo. As organizações que entraram com o pedido de suspensão no STF pedem a manutenção da liminar. Em meio à maior crise sanitária da história, a Polícia do Estado segue quebrando recordes de letalidade. As operações policiais passaram também a interromper ações de solidariedade que são tocadas bravamente por coletivos locais. E a polícia prendeu hoje uma mulher que aplicou dezenas de golpes do Boa Noite Cinderela aqui no Rio. Joana Dark Rodrigues da Silva, de 52 anos, conhecida como a rainha do Boa Noite Cinderela, abordava as vítimas em São Cristóvão, Botafogo, na Tijuca e no centro do Rio. Ela se aproveitava de uma distração da vítima para colocar, normalmente em bebida alcoólica, um comprimido, um fármaco. No ano passado, uma das vítimas chegou a falecer dentro deste hotel em São Cristóvão. A mulher já foi identificada em pelo menos 12 casos. E um homem foi preso hoje, acusado de estuprar e manter uma mulher em cárcere privado por 2 dias seguidos dentro de um motel em Niterói, na região metropolitana do Rio. Cristiano Luiz Neves, de 45 anos, ofereceu a Vanessa Francisco da Silva, de 24 anos, uma oportunidade de emprego para atraí-la. A jovem era ameaçada e obrigada a ter relações sexuais. Cristiano foi preso pelos crimes de estupro e cárcere privado e pode pegar até 15 anos de prisão. E chegou o nosso primeiro intervalo e na volta a gente fala de reabertura do comércio aqui no Rio. E o estado já soma 108.497 casos de coronavírus e 9.587 mortes, sendo 137 óbitos só nas últimas 24 horas. E mesmo depois da gente ver esses números, a Prefeitura do Rio decidiu antecipar a fase 3 de flexibilização do isolamento social. E a gente fala agora ao vivo com a Marcele Setúbal, que vai trazer informações para a gente. Oi, Marcele, boa noite para você. Parece que a partir de amanhã já tem comércio de rua aberto, é isso mesmo? Exatamente, Yasmin. Boa noite para você e para todo mundo, incluindo salões de beleza, as manicures e também os barbeiros. Esse comércio está permitido funcionar entre 11 da manhã e 5 da tarde. Esse horário foi escolhido pela Prefeitura para não bater com o funcionamento dos shoppings, por exemplo, que é de meio-dia até 8 horas da noite. Isso tudo para evitar aglomerações nos transportes públicos. Esse comércio de rua que vai reabrir amanhã, a Prefeitura informou que existem algumas restrições, como, por exemplo, a quantidade de pessoas atendidas. E, além disso, o atendimento nesses locais, nos salões de beleza, por exemplo, precisam ter atendimento e agendamento prévio. O que abre, então, nessa segunda etapa da terceira fase? Para essa segunda fase, essa terceira fase, na verdade, marcada para o dia 2, estão previstos aí a volta do funcionamento dos bares e restaurantes com restrição ali na quantidade de pessoas e algumas proibições, como, por exemplo, músicas ao vivo, shows ao vivo estão proibidos. Esse funcionamento é até às 11 horas da noite. E no dia 2 também está prevista a volta das academias com o horário integral das atividades, mas é preciso fazer um agendamento para fazer essas atividades no local. Yasmin. Obrigada pelas informações, Marcele.
E essas medidas de flexibilização têm gerado dúvidas entre a população, afinal, porque algumas situações são permitidas e outras ainda não. João, que mora em um apartamento em frente à praia de Copacabana, na zona sul do Rio, costumava se exercitar ao ar livre. Mas desde o início do isolamento social, precisou se adaptar à prática dentro de casa. Eu confesso que no início, quando a situação ainda estava contida só em São Paulo, eu saía para fazer exercício de máscara, porém só de madrugada. Era mais perigoso, porém com praticamente ninguém na rua. Hoje nem isso eu faço, eu fico realmente só em casa. Com o relaxamento das regras, aumentou a movimentação de pessoas nas ruas. E quem está evitando sair de casa fica na bronca. E é bastante triste a gente olhar da janela, tá aqui dentro fazendo isolamento social, e olhar da janela e ver que a rua tá muito cheia, que a praia tá muito cheia. Os ambientes abertos são mais indicados do que os fechados para evitar a propagação do coronavírus. Mas o que tem deixado muitos cariocas confusos é que o plano de flexibilização autoriza o funcionamento dos shoppings, mas nas praias nada é autorizado ainda na areia. Por enquanto, só está permitido exercício individual no mar e no calçadão, mesmo que na prática isso não seja respeitado. Porque um pode e o outro não. Na verdade, o risco está nos dois lugares. O shopping ele pode controlar melhor a quantidade de pessoas, tá? A praia você não tem muito como controlar isso daí. No shopping as pessoas devem usar máscaras. Na praia as pessoas muito provavelmente estarão sem máscara ou estarão sem máscara uma boa parte do tempo. Tem essas diferenças aí que tem que ser avaliadas também. E o município do Rio tem sido referência no tratamento para a Covid-19 no Brasil e ganhou até destaque no exterior, olha só. Com 160 mil habitantes, o município de Maricá ganhou visibilidade em plena pandemia. É que a cidade virou referência no combate à Covid-19, modificando a rede de saúde. Unidades de atenção básica tiveram reforço no atendimento, assim como hospitais de emergência, reduzindo o caminho percorrido por quem apresentava sintomas. Esse hospital recém-inaugurado virou referência para internação por Covid, aumentando o número de leitos. Em quase 2 meses de funcionamento, o hospital registrou uma taxa de 75% de alta médica. Aqui foram recebidos pacientes de pelo menos 16 cidades diferentes. Elaine foi atendida aqui e hoje está curada da doença. Minhas enfermeiras, todos os médicos são excelentes. A nossa taxa de ocupação está caindo, tá? A gente tem feito mais testes e esses pacientes estão com o tratamento precoce, evitando principalmente a internação. Isso já foi provado que quanto mais precocemente você fizer o diagnóstico, entrar com tratamento, menos vai ter um paciente internado com risco de agravo, com risco de sequela. A pandemia também trouxe desafios econômicos. O município criou programas para garantir empregos formais e informais. O uso de uma moeda local, o Mumbuca, conseguiu manter a economia do município aquecida. Garantir que esse recurso permaneça na cidade, mas que ela gere a possibilidade do consumo e do comércio, para que a gente possa dar alimento àqueles que estão fazendo o isolamento social. É fundamental para que a gente possa não só manter a economia viva, mas manter essas pessoas com dignidade, tendo comida dentro de casa, tendo comida na mesa. Uma rápida pausa, mas fica aí que eu já volto, hein? E hoje aconteceu mais um passeio virtual no YouTube da Rádio Band News FM e dessa vez o repórter Marcos Lacerda e o professor Milton Teixeira contaram tudo sobre a Copa do Mundo de 1950, a primeira sediada aqui no Brasil. E se você ficou de fora, não tem problema, dá para rever aí todo o percurso lá no YouTube da rádio. E para saber quando será o próximo, é só ficar ligado na Rádio Band News FM. Chegou a hora da previsão do tempo. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Finalmente a sexta-feira chegou e vem aí uma frente fria. O sistema já está na altura do Sudeste e no Rio de Janeiro vai chover e vai esfriar um pouquinho ao longo do fim de semana, especialmente no domingo. Agora vamos às temperaturas.
Na capital fluminense, o sábado ainda terá a presença do sol, especialmente pela manhã. A temperatura deve chegar aos 29 graus, mas principalmente à tarde deve chover. No domingo, a chuva vai ser bem mais fraca, mas a qualquer hora. E a temperatura vai diminuir. A máxima prevista é de 26 graus. Agora, logo no comecinho da semana que vem, a chuva deve ir embora, o sol volta a aparecer e devagar a temperatura volta a subir no Rio. A gente faz de novo uma pausa, mas fica aí que eu volto rapidinho em 3 minutos. E a Vigilância Sanitária voltou hoje a fiscalizar alguns estádios do Rio. Botafogo e Vasco foram aprovados pela vistoria e, com isso, São Januário será sede de Vasco e Macaé no domingo, às 4 da tarde. Já o estádio Newton Santos recebe também no domingo Botafogo e Cabofriense às 11 da manhã e Fluminense e Volta Redonda às 7 da noite. O jogo do tricolor estava marcado para o Maracanã, mas o clube pediu a troca do local por não se sentir confortável para entrar em campo ao lado ali de um hospital de campanha. E uma história emocionante está repercutindo nas redes sociais. O cuidado de um enfermeiro com um bebê internado na UTI virou um laço de afeto para a vida toda. Marcele Setúbal. A Maria Isis olhou, mas estranhou o padrinho. A bebê nem imagina que quem está por trás da máscara a conhece muito bem. O Felipe é enfermeiro de uma maternidade no centro do Rio, onde Maria Isis nasceu. Foi lá que ela ficou internada durante 3 meses após complicações no parto. Eu já assumi o plantão fazendo questão de estar com ela. Então, plantão após plantão, cá estou eu a visitando. Foram dias difíceis para Débora, que não deixou de ver a filha nem um dia. No começo, os médicos não sabiam realmente o que era uma infecção que ela tinha no intestino. No plantão do Felipe Átila, ele, com toda a sua paciência, cuidado, carinho, né? A gente conseguiu tirar a sonda dela. Ele começou a dar na mamadeira para ela. Depois que a menina recebeu alta, o enfermeiro continuou em contato com a família e acompanhou todo o tratamento da criança, que precisou passar por uma cirurgia. Mesmo com tão pouco tempo de vida, ela venceu todas as batalhas e a comemoração veio no aniversário de 1 ano. Você acompanha o crescimento de uma pessoa que a gente viu, né, como eu posso dizer, no leito, à beira da morte, né, porque as crianças realmente que vão para a UTI, elas nascem bastante debilitadas e acompanhar a evolução deles são bastante gratificantes. E a gente encerra o Jornal do Rio com essas imagens aqui no telão que só o isolamento social nos proporciona. São animais bem à vontade, circulando ali pelo campo olímpico de golfe na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Entre eles, um cachorro do mato, que é uma espécie ameaçada de extinção, e uma família de patos. E assim, a gente te deseja um ótimo fim de semana, mas eu te espero amanhã aqui no Jornal do Rio, hein? Até lá!